Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de bate-papo. Se você não curte muito bate-papo, tem outros videozinhos aqui no canal que eu tenho certeza que você vai se identificar. Bom, eu fiz uma enquete no Instagram e fiz uma enquete aqui também no YouTube. Até falei da enquete com vocês, mostrei o resultado no meu último vídeo do marcador de livro aí do Dia das Mães. E 88% das pessoas falaram que gostam sim de bate-papo. Então, nada melhor do que vocês me conhecerem um pouquinho mais. E aí eu vou deixar quero que vocês deixem nos comentários, caso vocês sintam a vontade, de contar a história de vocês também, de como vocês se conheceram essa maravilhosa massinha que é aí o nosso ganha-pão, né? Ganha-pão de muitas pessoas. E outras que estão começando e querem que vire aí uma renda, que é o biscuit. Então eu vou contar para vocês um pouquinho de como o biscuit entrou na minha vida e quem sabe, né, conforme a minha história, vocês têm alguma ideia, alguma inspiração de fazer algo parecido. Eu vou contar para vocês um pouquinho lá atrás de como surgiu o nome Lilica Biscuit. Bom, para quem não sabe, meu nome é Larissa, não tem nada a ver Lilica com Larissa, eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, meu pai, meu amado pai, ele me apelidou de Lili, ninguém sabe por quê. Eu já perguntei, e ele falou na época que era Lili, achou Lili, foi Lili. Então, minha tia, depois de muitos anos, me chamava de Lilica, por causa daquela coelhinha do Tiny Toons. Para quem não conhece, vou colocar uma fotinha aí. E aí, quando o biscuit surgiu na minha vida, eu queria um nome engraçadinho, queria algo assim. E aí ficou Lilica Biscuit. Por isso que é Lilica, que não tem nada a ver com Larissa. Mas, bom, né? Sou formada em informática. E aí, sou analista de sistemas. E o começo da minha carreira foi um começo um pouco conturbado. Então, era muito, muito, muito trabalho. E eu era estagiária. Então, eu ficava... Até teve dias de sair da empresa meia-noite. Era me dado responsabilidades que eu nem sabia como fazer e como agir. Então, isso me frustrou bastante, porque eu tinha que dar resultado e eu estava aprendendo. Eu era cobrada como se fosse uma pessoa que já soubesse fazer muita coisa. Então, aquilo me frustrou um pouquinho. Eu era noiva na época. E aí, o meu noivo, que hoje é meu marido, me falou: por que você não procura algo para te fazer um hobby, alguma coisa para te distrair, para te fazer mais feliz? Porque chegava o domingo, eu ficava já triste, muitas vezes eu chorava. E aí eu falei: então tá. E aí eu pesquisando, eu falei: vou fazer bolo. Eu acho que vou fazer bolo. E aí eu vi um curso, falei pra ele, na época o curso não era muito barato, então ele falou pra mim: não tem problema, vou falar pra vocês o valor, eu não sei quanto é hoje, mas só pra vocês terem uma noção. O curso eram 4 aulas, 4 sábados, e era R$ 700 o Cake Designer 1. Eu não sei se isso é caro, se isso é barato. Pra mim, na época, era um curso caro, naquela época. Então, meu esposo foi e pagou pra mim. E eu fiz o curso de bolo lá os 4 sábados. E o que eu mais gostei foi o confeitar o bolo. Falei: nossa, que legal, eu assar, fazer a massa. Achei legal, mas na hora de confeitar foi que me encantou. E aí, tinha o Cake Designer 2, que era mais de R$ 1.000. E aí eu falei: poxa, acabei de gastar uma fortuna, que não era só ali o curso, né? A lista de material era bem grande. Para quem faz bolo sabe, né? Que tem as formas, os aros, cortadores, até esteca, né? Porque eu não tinha, nem sabia o que era, né? Então gastei um dinheiro forte para mim na época, de material, de tudo. E na empresa que eu trabalhava, isso daí eu já estava numa outra empresa, aquela que eu era bem castigada, já tinha saído, não aguentei, pedi demissão. Estava numa outra empresa, que era uma empresa maravilhosa, que eu tenho só gratidão por essa empresa. Ela ficava num shopping, né? Um shopping que tem aqui no Rio, que se chama Downtown. E nesse shoppingzinho, na hora do almoço andando, eu vi uma loja cheia de bonequinhos, e eu não tinha ideia do que eram aqueles bonequinhos. E aí
Eu liguei pro meu esposo, falei, olha, será que eles dão curso? E aí ele falou, entra e pergunta. Eu entrei, perguntei sobre curso, que eu queria saber fazer aqueles bonequinhos, tinham de festas, de casamento, tinha de tudo, né? E era uma loja de biscuit. E aí o rapaz foi bem enfático e falou assim, olha, não damos cursos, os meus funcionários, eles têm curso com o Wilson Cabral, e que eles vão para São Paulo para ter curso, mas aqui não dá curso não. Foi bem, um pouco até grosseira, mas eu agradeci. Saí, liguei pro meu esposo e falei assim, poxa, lá não dá curso, gostei muito de fazer, eu gostei queria aprender esses bonequinhos, são tão bonitinhos. E aí ele falou assim, qual o nome do rapaz? Aí na época eu falei Sérgio Cabral, que era o político que todo mundo deve conhecer aí. E ele falou, depois ele me ligou, Sérgio Cabral? Eu falei, não, Wilson, o nome do homem é o Wilson. E aí eu não tinha ideia de quem era o Wilson Cabral. Para quem você se você não conhece, nunca ouviu falar, o Wilson Cabral era um artesão. Fico até emocionada, ele já é falecido, mas ele era um artesão assim. Deixa eu falar mais ou menos o nível de quem, para vocês terem uma ideia. Um nível assim de Alessandra Caldeira. Ele dava aula em Portugal, ele tinha, na minha época, quando eu comecei no Biscuit, só tinha revistas, não tinha YouTube, não tinha moldes como é hoje, então era bem mais difícil para aprender. Hoje tem muitas facilidades, né? Não que isso seja ruim, tá? Mas era mais difícil de você aprender todas as coisas. Então, meu esposo, o que fez? Porque antes de eu continuar, tem aquele ditado, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Aqui em casa eu acho que atrás da mulher tem um grande homem, porque o meu esposo, ele tem um empreendedorismo assim na alma. Então ele vê bem mais de lá na frente. E aí, eu desliguei o telefone nesse momento, daqui a pouco o meu esposo me liga e falou, olha, no dia tal, que era em outubro, você tem uma aula com esse professor que é na minha cidade, no meu bairro onde eu moro. Com super coincidência, eu acho que era para ser mesmo. Então eu falei assim, mas nossa, não, dia de trabalho eu não posso, eu sou um pouco Caxias, né? E aí eu falei assim, não, como é que eu vou faltar? Que eu vou... Nossa, não vai faltar, não tem sábado. Aí ele falou assim, não tem sábado, é de segunda a sexta e a aula que tinha vaga era essa daí. E aí eu falei, nossa, mas quanto que foi? Que eu tava preocupada, né? Ele falou assim, pra você ter uma ideia, foi R$90, gente. Foi R$90 a aula de um casal de noivinhos, que é esse daqui, ó. Esse noivinho aqui foi o que ele deu. Olha, a minha modelagem hoje já mudou bastante, porque esse casal eu guardo com muito carinho, porque tem um toque, né? O professor ajuda na aula presencial, então, olha, o vestido é todo de biscuit, não tinha, não colocava renda, não colocava tecidos nos vestidinhos, era um militarzinho. Eu amo essa vida aí, o militarismo, então super me interessei nessa peça por ele ser um militar. E a noivinha, lógico, o casalzinho de noivinhos. E daí eu criei sem querer o ramo do meu negócio, que são noivinhos. E aí eu fiz a aula, inventei, né, uma dor de cabeça pro meu chefe. Meu Deus, ele hoje me perdoa. Eu inventei uma dor de cabeça, enfim, e não fui nesse dia. Fiquei o dia inteiro, a aula era o dia inteiro, e fiz esse casal de noivinhos. E daí eu cheguei em casa, e meu esposo falou assim, mostrei pra ele, eu falei, olha que legal, e falei que o professor mostra como eu não tinha noção de nada, eu não sabia como é que era cola, o que levava, eu não tinha noção nenhuma. E aí ele foi e falou assim, mas o professor fez e dá pra vocês? Eu falei, não, ele faz junto. Ele, tá bom. O que o meu esposo fez? Ele tirou foto desse casalzinho de noivinhos aqui, foi lá no Mercado Livre e colocou um anúncio. Aí ele fez tudo isso e depois me falou, eu enlouqueci, porque eu falei assim, eu não sei fazer. O que você tá fazendo? Não, pedi pra tirar. E ele falou assim, não vou tirar. Quando tiver encomenda, você se vira. Gente, foi assim. Não recomendo isso pra ninguém, isso não é exemplo pra ninguém.
Consegui, assim, as pessoas, graças a Deus, gostavam. Tem casos muito engraçados, vou um adendo aqui no Mercado Livre, porque como eu não entendia muito da plataforma, como fazia, e eu ficava muito na produção. Então, quem respondia as perguntas no Mercado Livre era o meu esposo. E aí, muitas vezes, a noiva estava conversando com ele, daqui a pouco ela me ligava, porque o número que estava no cadastro era o meu, mas era ele que estava respondendo lá no trabalho dele, e eu não tinha noção do que ele tinha combinado. Então, muitas vezes eu ficava vendida, mas foi bem legal. Ele tratava as noivinhas, falava noivinha, flor, porque eu vendia muito para São Paulo e o pessoal de São Paulo fala muito flor, né? E aí era bem engraçado. Então, depois do Mercado Livre, foi deixando de ser, né, aquele boom que foi. Foi ficando mais, foi tendo mais anúncios de noivinhos de outras pessoas, então a concorrência começa a mudar, né? E na minha época quase não tinha rostinhos como esse, que eu falei para vocês que hoje é a marca, né, do meu negócio. Quase não tinha. Tinha daquele estilo que eu já mostrei para vocês. E depois disso, meu esposo, como sempre, quis que a gente fosse participar da maior feira de noivas que é aqui no Rio de Janeiro, que é a Expo Noivas, que também tem em São Paulo. Não sei se nos outros estados tem. Que é a Expo Noivas, é a maior feira do Rio de Janeiro de noivas. E foi um outro boom também. Deu super certo. Lá o custo é bem alto para expor. Acredito que hoje ainda seja, porque é conforme o tamanho do stand. Mas eu tive bons retornos lá. Então, depois que eu fui para participar da feira da Expo Noivas, eu fechava a minha agenda do ano. Então, eu não vendia mais pela internet como era antes. Só cliente de antiga que às vezes entrava em contato para fazer um outro topo de bolo, que normalmente as noivas entram em contato para fazer um topo de gravidinha ou já de maternidade, né? Mas eram bem poucos, então eu já fechava a agenda e ali eu trabalhava com aquilo. Então foi assim que desmembrei da internet para as feiras, que foi que me ajudou bastante também. Foi um boom assim dos noivinhos, né? E o negócio começou a andar e eu trabalhava, né, com biscoito, trabalhava no meio da semana e pegava encomendas de biscoito para fazer no final de semana. Só que a coisa foi tomando uma proporção grande, então eu não tinha mais vida. Então eu trabalhava de madrugada, como não muda muito para muitas artesãs, né? Mas assim, eu tava muito sem tempo. E aí, com entusiasmo, força do meu esposo, né? Ele me deu muita força e falou: pode deixar que as contas eu seguro. Eu não ajudava muita coisa, né, em casa. Eu tô falando isso porque tem muitas artesãs, já conversei com algumas que estão começando, que o sonho é ter o biscuit como renda única, sem ter que conseguir pagar suas contas, né, suas obrigações só com o biscuit. Bom, é uma decisão bem difícil, não vou mentir para vocês. A gente pode falar um outro bate-papo sobre isso. Eu vou falar um pouquinho assim o que aconteceu comigo, que eu tive um apoio, então eu não tinha uma responsabilidade, então foi mais fácil largar o emprego e mesmo assim não foi tão fácil. Porque assim, eu tinha o meu dinheiro certo, não tinha uma obrigação, eu era noiva, eu não era casada, eu não tinha que pagar conta de luz, conta de água. Então, eu trabalhava para mim, pagar estudo, pagar coisas desse jeito. Quando a gente casa, quando a gente tem filho, é uma outra história. Vocês sabem muito bem disso. Hoje eu sei muito bem disso. Então, eu não tinha, assim, muito que decidir. Mas ele me deu muita força. Que aconteceu? A gente foi morar junto no noivado, né? Um pouquinho antes do casamento, a gente foi morar junto. Então, por isso ele falou assim: não se preocupa com nada, porque eu vou arcar, você não tem que se preocupar com isso. Por mim, você sai. E aí eu tomei coragem, vi que aquele negócio estava realmente. Eu tinha muita encomenda.
E só que eu tinha medo de um mês ter muita encomenda e outro mês não ter encomenda alguma. Eu acho que isso é um medo, é normal. A gente tem que ter fé, tem que acreditar no nosso trabalho. E a gente sabendo ali, criando a clientela, a gente sempre vai ter encomenda sim. Hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia. Então foi assim que eu larguei o meu emprego e fui me dedicar só ao biscuit. Eu tinha muita encomenda. Eu sentava às 6 horas da manhã, saía às vezes 9, 10 horas da noite que eu levantava. E muitas de vocês devem fazer isso. Então, com isso, eu não estudava muito, né? Nada relacionado ao biscuit. Com o tempo, eu fui parando um pouquinho, desacelerando e estudando um pouquinho mais, arriscando outras modelagens, apesar de que o que acontece? Quando você está acostumado a fazer aquela modelagem, você cria, né, uma marca sua, é difícil você se desviar, né? E eu nem quero me desviar, eu só tô falando de a gente arriscar e tentar outras coisas. Então eu criei do meu jeitinho que vocês conhecem aí, que é esse roxinho, o olhinho é uma miçanga, não é pintado, a boquinha é marcaçãozinha, não é a boquinha, né? O formato da boca, nariz é uma bolinha. Então eu foi criado isso e eu não quero mudar, até porque todo mundo já conhece que os noivinhos da Lilica Biscuit são desse jeito, né? Se tiver aqui, o cliente já pediram, outras formas eu faço. Mas assim, essa é a marca. Eu acho que é importante a gente criar aí uma marca, um, um modelo que seja com aquele nosso toque, né? Então foi assim que eu entrei aí pro mundo do biscuit. Foi assim que o biscuit entrou na minha vida. Espero que tenha sido alguma coisa que eu tenha falado traga alguma ideia, alguma coisa legal para vocês. E aí eu queria que vocês pudessem compartilhar comigo como que o biscuit entrou na sua vida. Se você tem uma história legal ou que seja qualquer história não legal, mas que você queira compartilhar comigo, eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail. Vocês podem me mandar um e-mail. Se você quiser, se for uma história curtinha, quiser colocar aqui nos comentários no YouTube, também fique super à vontade. Eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, como que o biscuit faz parte da sua vida, como tudo começou. Então é isso, pessoal. Adorei nosso bate-papo. Perdão. Se vocês gostarem, pode deixar aqui um comentário falando que gostou, dando dica, e a gente vai ter muito mais bate-papo por aí. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!